Que loucura, né, cara? Mais um daqueles jogos clássicos de Champions. Barcelona 3-3 com a Inter de Milão, em um resultado em que o Barcelona pode não ter saído com a vantagem, pode ter empatado em casa, o que nunca é benéfico a nível de eliminatória, mas ele tem um motivo muito específico, mais do que um até, para sair satisfeito com esse jogo. E eu vou explicar o porquê. Pode parecer até surreal. Pô, o time não saiu nem com a vantagem em casa. Mas, dada a construção do jogo, ainda tem o fato de que o Barcelona saiu atrás do placar por 2-0. Com 20 minutos, a Inter tinha feito, assim, um jogo perfeito até então. Com 1 minuto, já tem o gol do Thuram, que é uma pintura, um gol de letra surreal. Depois de uma assistência do Dumfries, que é um personagem muito importante nesse jogo, inclusive sai com o prêmio de melhor da partida, o que na minha visão é plenamente justo, apesar da gente ter uma atuação de um cara que se põe de vez no debate para a bola de ouro, mas o Dumfries faz uma partida para um defensor que é raríssimo e que foi bem defensivamente também. Com 20 minutos, o próprio Dumfries faz um gol que, assim, é surreal. Escanteio, que foi assim, uma arma da Inter de Milão contra o Barcelona a todo momento. A bola fica ali pela área e o Dumfries tira um voleio, assim, surreal, e faz um 2-0 que ia muito como um jogo ideal para a Inter de Milão, que é um time que até aquele momento tinha 8 jogos sem sofrer gols na Champions League, 4 gols sofridos em o quê? São 14 partidas até a semifinal? Acredito que sejam 14 partidas. E a Inter não tinha sofrido mais do que 4 gols. Em 14 jogos eram 4 gols, 2 inclusive sofridos contra o Bayern nas quartas de final. Então abrir um 2-0 para a Inter de Milão era algo assim magnífico e poderia apresentar para o Barcelona algo assim quase que trágico, porque o Barcelona teria que fazer basicamente metade dos gols para empatar do que a Inter tinha sofrido na competição inteira. E daí surge o primeiro ponto satisfatório demais para o Barcelona, porque além de buscar o empate, um 2-2, ela faz com que a Inter fique para o resto do confronto com a ideia na cabeça. Cara, a gente pode ser um time muito sólido, a gente pode ser um time que se defende muito bem, ter a melhor defesa do futebol europeu. A gente pode ter sofrido só 4 gols, ter 8 jogos sem sofrer gols, mas esses caras são capazes de nos atingir. A sensação que fica é essa. E muito por conta de um garoto de 17 anos, que é o tal que se coloca de vez na disputa pela bola de ouro. Eu já falei aqui no canal, inclusive, que na minha visão, se o Barcelona ganhasse a Champions League, ela já iria para o Lamine Yamal. Muito pode soar absurdo pelos números que o Rafinha tem, mas a narrativa de um cara de 17 anos ganhando a bola de ouro, cara, isso aí tá quase que evidente para mim. Essa bola de ouro, se o Barcelona ganha a Champions, ela não iria pro Rafinha. É o que eu acredito. A bola de ouro gosta de narrativas. Os prêmios gostam de narrativas. E um garoto de 17 anos seria surreal o necessário. E pior é quando ele pega um mata-mata de Champions e até aqui faz o que está fazendo e na partida contra a Inter ele coloca o Barcelona de volta no jogo. O primeiro gol é dele. Assim, basicamente e exclusivamente dele. Uma jogada que vai pro lado direito com o Barcelona procurando ele a todo momento e ele vai para cima da marcação sem pudor algum, consegue entrar na área, passa por acha o espaço mínimo e tira um chute quase que assim, sem ângulo para a visão que ele estava. Ela bate na trave e morre no fundo do gol. E quase que 1 minuto depois disso, ele faz o que seria provavelmente um dos gols mais bonitos da edição de Champions. Ele deixa o Di Marco no chão como se fosse nada. E também sem ângulo ele tira um chute que o Sommer defende, a bola bate no travessão e vai para fora. Em 2 minutos, ele já tinha levado a sensação para a Inter de que esses caras podem fazer bem mais do que só um gol na gente. Eles podem empatar esse jogo. Como viriam empatar? O gol do Ferran Torres, que começa, inclusive, passando pelo maestro do time, que é o Pedri. Ele recebe a bola e a Inter de Milão dá para o Pedri o que não se pode fornecer a ele. Espaço para pensar. Por mais que seja um passe difícil de fazer, ele provavelmente vai acertar. Passo por cima, visando o Rafinha do outro lado, quase que no meio da área.
o Rafinha consegue desviar de cabeça para deixar o Ferran Torres em, assim, um buraco na defesa da Inter, mas assim, não dá nem para julgar completamente, porque beleza, ficou muito espaço para o Ferran, o Acerbi não conseguiu acompanhar, mas o passe que o Pedro consegue é o passe que desmonta uma defesa. E o Rafinha, muito inteligentemente, desvia a bola para dentro da área, e o Barcelona consegue, aos 30 e poucos minutos, empatar um jogo em que, se você analisa a Inter na temporada, ela sair 2-0 com o placar na frente, fazer 2-0, seria muito difícil para qualquer outro time empatar esse jogo, ainda mais tão rápido. E o Yamal conseguiu fazer com que o Barcelona entrasse no jogo, e o Barcelona consegue empatar ainda no primeiro tempo. Então já é um ponto muito grande para o Barcelona, porque além de evitar um resultado que era muito ruim, ele mostra para a Inter de Milão que, olha, você pode ser a melhor defesa, mas eu tenho o suficiente para te atacar. Vem o segundo tempo e o Dumfries entra em ação novamente, porque o Thuram joga muito bem ofensivamente, ele faz um pivô muito interessante, ele consegue dar um respiro para a Inter em vários momentos, mas o principal jogador ofensivamente é o Dumfries, que é o ala direito, que faz uma boa partida defensivamente, porque o Rafinha, o único momento, o Rafinha faz o gol de fora da área, mas quando tinha o enfrentamento do Dumfries com o Rafinha pelo lado esquerdo do ataque do Barcelona, o único momento que ele consegue se desvencilhar verdadeiramente é com a assistência que ele fornece para o Ferran, mas no geral, o Dumfries fechava muito bem defensivamente e ofensivamente foi o melhor jogador da Inter de Milão. O segundo gol vem no segundo tempo, também na jogada de escanteio, desvio de cabeça, muito eficiente na bola aérea Inter de Milão, levando perigo a todo momento, e o Dumfries muito eficiente, a ponto de fazer 2 gols e uma assistência. O grande nome do time da Inter, e na minha visão, justíssimo o prêmio de melhor em campo ser para ele. Mas vem quase que imediatamente também, novamente, o recado do Barcelona. Ofensivamente, é o time que poderia causar mais dano no Inter de Milão. Uma jogada praticamente ensaiada para o Rafinha, numa cobrança de escanteio, o Rafinha na entrada da área do Inter de Milão sozinho, mas ninguém esperava que ele fosse chutar, ele chuta, sai um míssil, ela bate no travessão e tem a sorte de bater, a sorte do Rafinha e o azar do Sommer de bater na cabeça dele e voltar para o fundo do gol. Mas era o Barcelona que fazia por merecer esse empate, né? Se não imediatamente, viria fazer, porque teve oportunidades depois, teve bola na trave em lance do Yamal, 2 vezes, né? Uma no primeiro tempo, quase que após imediatamente o primeiro gol, e no segundo tempo o Lamine Yamal também coloca a bola no travessão. Era um empate justo para o Barcelona com o que criava. E era mais um recado de que, se existe uma satisfação para o jogo, existe para o Barcelona, cara, porque ele evita a derrota por 2 vezes, saindo de um 2-0 contra a melhor defesa da competição, e mostra para essa defesa que mesmo no jogo da volta, o Barcelona é plenamente capaz de fazer gols na Inter de Milão. O que era a grande dificuldade dos times adversários de fazer gols na Inter de Milão, o Barcelona mostrou e sabe agora que é plenamente capaz de fazer isso. Então esse jogo está muito aberto fora de casa. O Barcelona tem total capacidade e totais chances de conseguir a classificação em pleno San Siro. Mas, entretanto, é uma Inter que viu que pode oferecer riscos ao Barcelona e viu que pode aproveitar o espaço que o Barcelona deixa. A Inter teve até um gol anulado do Çalhanoğlu por muito pouco impedimento, que já é uma característica desse time, mas que poderia ser um gol da vitória, inclusive, do Inter de Milão. Mas a Inter também sabe que ela tem na bola aérea um grande fator, que pode ser determinante, mas não só isso. É um time que vai vencer um Lautaro pro jogo da volta, que é prejudicial, mas o negócio é que é o Taremi reserva. Se tem um atacante mais de velocidade na Inter de Milão, ela saberia que pode explorar esse contra-ataque e esse jogo vertical que pode sim oferecer riscos ao Barcelona. Mas o Barcelona sai com o recado de que fizeram 8 jogos sem sofrer gols, mas contra o Barcelona vai ser muito difícil que façam, quase impossível. O Barcelona deve fazer gols na volta. Fez 3 na ida e o Yamal se põe de vez na briga pela bola de ouro, porque é o que eu disse, se o Barcelona ganha a Champions, eu acredito que o bola de ouro vai ser esse garoto de 17 anos. Pela narrativa, os números até podem credenciar mais o Rafinha. Quem joga mais é o Yamal, não tem como negar isso. E além de evitar a derrota, o Barcelona tem a certeza de que pode fazer com que a Inter sofra no que ela é melhor, em se defender. Então, o positivo para mim, apesar de não conseguir a vantagem em casa, sai para o Barcelona. Mas a Inter, ela sabe o que precisa fazer. Ser eficiente.
mais eficiente defensivamente e fatal nos contra-ataques de velocidade. Um jogo muito aberto, um jogaço ótimo de se assistir e que na terça-feira em Milão é difícil de cravar quem se classifique, mas a única coisa que eu consigo dizer assim com certa certeza de que o Barcelona vai fazer gol. Se a Inter quiser se classificar, ela vai ter que fazer gol também, porque o Barcelona vai fazer gols na Inter na volta. Deixa aí o que você espera para o jogo da volta, não vou me estender muito, até porque quase ninguém assiste isso, é a realidade. Então, valeu, tamo junto, até o próximo, tchau.